Aí, galera do Fala Man, tô rindo, mas hoje, Tadeuzinho, o assunto é sério. O assunto é sério. O assunto é sério. Estamos aqui do lado do Diego e do nosso grande ilustre Edson. Esse cara tem um coração, rapaz, que não tem tamanho. Não tem tamanho. Edson ajuda tantas pessoas da comunidade Núcleo, onde ele ajuda as pessoas mais necessitadas. Edson, vou abrir, Tadeu, falando com ele. Bora lá. Edson, fala um pouquinho da sua trajetória na comunidade Núcleo. Senhor, primeiro boa tarde, né? Acho que não tem como falar do Núcleo se eu não voltar lá atrás e falar um pouquinho de mim, né? Hoje eu tenho 42 anos, sou pastor pela Misericórdia do Senhor, sou terapeuta pela FUNAPAD e tive uma história com droga, né? Eu acredito que da infância já tinha algumas coisinhas que foi se desencaminhando, que foi se agravando. Acredito que existia uma predestinação, já carregava ali alguma coisa que foi desencadear, na verdade, o vício mais para frente. Então, juventude desregrada, problema na escola, aquela cabulada de aula, problema com os professores, menino bem imperativo, né? Quem não fez isso, né? Meu Deus, cara. Eu fui criado dentro da igreja adventista do sétimo dia. Certo. E eu ia por livre espontânea pressão, né? minha mãe fazia eu ir lá, né? Nos cultos e tal. Então, com 13 anos de idade, eu me desencaminhei. Eu saí da igreja, achei que era o dono do próprio nariz, falei, não quero saber mais disso aí, não. E aí abri espaço para outras coisas, né? Primeira cabuladinha. Então, um texto bíblico que fala, prenda-se as raposas e também as raposinhas, que devassa o vinhedo que está em flor. O animal grande faz estrago, mas a raposinha que é o perigo, né? Não é verdade? Então, tudo começou no diminutivo, né? Uma cabuladinha, um namorinho, um cigarrinho. Então, em outras palavras, tudo começa desde cedo. Bacana. Então, assim, atenção aí, famílias. Olha, presta atenção no que ele vai dizer agora. Começou de cedo, então vamos olhar nossas crianças desde o início, gente. Bacana. A gente deixa para resolver o resultado final depois, mas tem um início. Na minha época, o Budagarã de cravo, lembra aquele cigarrinho de cravo, chocolate? Sim. A gente fumava aquele no final de semana para ir no salão em Caíras, que era Raymond. Então dava uma cabuladinha, uma namoradinha, um traguinho, um cigarrinho, até chegar no tirinho, né? Uma bebidinha. Foi só aumentando, né? Quando eu fui me ver, eu estava participando de coisas erradas, né? Tive envolvimento com crime. Cumpri 5 anos a primeira vez, depois já deficiente, cumpri mais uma parte da pena. Eu estava de condicional. Mas até chegar nisso aí foi todo um processo, né? Certo. Ninguém vai dormir gatinho, acorda leão. Quando eu fui ver, eu já estava envolvido em algumas coisas, né? E cumpri uma parte da pena, e vim pra rua, e foi quando eu perdi os movimentos, né? Eu sou tetraparético, pela misericórdia do Senhor, não é plegia, né? É paresia. Tá. Eu tenho uma dificuldade motora, do lado direito eu era destro, Sim. braço e perna, né? Do lado direito. E do esquerdo eu tenho a sensibilidade, dificuldade de sensibilidade. Então eu não sinto calor, frio, o toque. Eu preciso, tipo assim, se eu tiver uma moeda no bolso, eu não consigo pegar. Só se for fazer aquela conchinha lá na tática. Sim. Mas só contato visual. Se eu ver o que eu ver, eu não consigo pegar, mas... Isso se desencadeou por conta das drogas ou foi algum acidente? Então foi uma lesão medular, tá? entre as vértebras A3 e A4 da cervical. Eu estava de livramento condicional na rua, falei, cara, não quero mais mexer com coisas erradas, e fui trabalhar. Araçatuba, algumas cidades do interior, Birigui, Marília e tal. Isso aconteceu lá em Araçatuba, dormindo. Eu tive um conflito, né, com um companheiro de trabalho. Ele reclamou lá de algum... na verdade, eu reclamei do som que estava alto, sim. Depois um dia de trabalho, já estava tarde. E aí ele respondeu asperamente, eu tinha acabado de sair do sistema, falou um palavrão lá que eu não aceitei e peguei o cara, mano. Agressão física, sabe? O camarada saiu, foi pro boteco, tomou umas doses de coragem e me encontrou dormindo no alojamento. Meu Deus. Barriga para baixo. Meu Deus, Edson, por te conhecer, desculpa te interromper, conhecendo, é tão difícil acreditar que você briga, cara. Um coração maravilhoso. É até difícil, cara. Hoje não mais, né? Não, sim. Mas é difícil eu falar, poxa, o Edson um dia brigou. É difícil eu falar, caramba, o Edson brigou, mas continua que a história é bonita. Isso foi um trabalho de Deus, né? Acho que Deus encontrou uma forma de me parar, que eu era um menino bem peralta, né? Isso aconteceu, eu tinha 28 anos para 29 anos. E
teve essa agressão, o camarada tomou os ossos de coragem lá e essas... A câmera tava Ele tava do outro lado, né? Mas é que eu tenho um asqueloide, né? Eu tava dormindo e ele passou a faca, ele degolou. Meu Deus. Tem umas que via até isso aqui, ó. Tá vendo? Ele passou. Então a faca passou entre as vértebras. E aí... A 3 é 4. Em cima. Assim, quando foi recente, eu não te perdi até a fala. Só tinha um raciocínio, né? Quando eu acordei, assim, eu tava dormindo. E aí eu escutei um barulho e esse rapaz, ele tava em cima da geladeira, tinha uma lata de panetone, aquelas de 5, assim, da Balduco. Sim. Desculpa a marca, pode falar quem é. Pode. E ele tirou aqui, ali nós guardava arroz. Ele tirou o arroz do saco, depois passou pra lata. Foi ali que eu acordei. O barulho do arroz. Então quando eu olhei pro chão, eu vi a poça. Aí eu fui raciocinar o que estava acontecendo. Eu falei, meu, cara me cortou. Porque eu tentei levantar e não conseguia. Não respondeu. E também não conseguia falar, nem pedir ajuda, nada. Só tô sabendo o que aconteceu, eu tô paralisado e tô sentindo frio. Meu sangue... E quem te socorreu nesse momento aí, cara? Acordou um amigo da vila, o Sandro. Ele acordou, ele tava dormindo no corredor. Eu dormia num quarto, que a gente guardava ali as extensões, a máquina de solda, a lixadeira, tudo que era de valor, eu dormia nesse quarto e eu era responsável por isso. Certo. E eu não fechei a porta, cara. E o rapaz dorme no corredor. E foi ao pegar o arroz, ele acordou também, o Sandro olhou pro meu quarto e viu o sangue. Então ele já terminou ali o plano do rapaz, segurou. O rapaz foi preso em flagrante, né? Chamaram ali a polícia. Sim, tentativa de homicídio. Mas aí tem uma história bonita, né? Opa. Você vê que Deus prepara, né? Sim. Nesse momento, sabe, ali eu tive uma fala com Deus ali. Sabendo que eu tô indo nessa. Só Deus, nesse momento, só Deus, meu amigo. Olha, se você me livrar dessa, eu vou te servir. Olha que bacana. Eu não sei qual que é o propósito, mas se você me livrar dessa, eu vou te servir. Pergunta se eu vou servir, irmão. Não foi. Dali eu me recuperei. Depois de 6 meses eu comecei a andar de bengalinha puxando de um lado. Certo. E foi onde eu caí mais feio. Até então eu usava maconha, bebida e cocaína. E aí você foi para drogas mais fortes. Crack. Meu Deus. Cumpri mais uma parte da pena. Revogaram minha condicional por algumas práticas erradas que eu estava fazendo. Furto para manter o vício. Sim. Mercado, carne. Só para manter o vício. E aí eles quebraram a minha condicional. Infelizmente é uma realidade, né? Porque você, com essa história que você está contando, a gente passa um filme e a gente ouve muitas histórias por aí de pessoas que vivenciam isso, né? O dependente, ele já não tem mais condições, ele começa a fazer delitos, né? Ir para o caminho errado, até prejudicar a família. Muitas famílias se dissolvem. Começa então, primeiro ali dentro de casa, né? Sim. Dentro de casa, algumas coisinhas, depois já vai para limpar com a vizinhança. A gente costuma dizer que é uma doença incurável, progressiva e fatal. O que você falou, é uma doença. Você sabe que eu acompanho e eu sei como que é. É uma doença, onde que as pessoas têm que respeitar isso daí. E o Léo, nosso cameraman que está aqui hoje, ele sabe muito bem que eu já briguei muito por causa disso. Não é, Léo? Verdade. Entendeu? Eu já briguei muito por causa disso, para defender, porque as pessoas falam muito besteira. Não, mas continua a história que está tão gostosa, né? Então, falei com Deus e não fiz nada que... E não seguiu aquela promessa que você tinha feito. Não segui. Eu desencaminhei, fiquei pior a situação do que antes, né? E depois Deixa uma pausa, vamos fazer uma perguntinha para você, tá? Você acha que foi uma cobrança de Deus nesse momento? Te derrubar um pouco mais depois de você ter feito essa promessa? Você acha que foi uma cobrança de Deus, de alguma maneira, para que você tivesse depois esse ressurgimento, para você ser o cara que você é hoje? Eu acredito muito, mano. Minha fé, a convicção que Deus, ele é justo em todo o tempo. Perfeito. E eu me desencaminhei, na verdade, né? Sim. Deus, ele sempre esteve ali mantendo as suas potentes mãos. Ele nunca perdeu o plano de salvação da minha vida. Claro. Como ele nunca perdeu o controle de nada. Exato. E aquele ali foi um ato meu, sabe? De não aceitar a condição de um jovem que pulava, corria, e de repente se vê limitado fisicamente. É muito complicado. E aí, de vez de eu procurar as coisas que faziam bem e tal, eu fui procurar uma coisa superior. Então, eu acredito que Deus, ele não teve participação, a não ser me guardar esse tempo que eu andei na minha ignorância, né? E quando eu saí dessa vez, agora eu saí em 2016.
A história é assim, ó. Alvará de soltura. E agora? Como é que ele vai se livrar do preço? O cara não anda. Então, o pai para a família tem o preço. Seu pai. Seu Edivaldo. Ó, ele é maior. Falou, se não vir, né, vai buscar o senhor. Abandono de incapaz. Então, meu pai foi me buscar, mandou meu irmão me buscar por livre e espontânea pressão também da diretoria da unidade de Zona Total. Perfeito. Saí de lá e fui para casa dos meus pais, Churu. E fui bem recebido, meu pai top, meu. Onde eu passei, meu velhinho, seu Edivaldo, conduta de, sabe, tive testemunho. Por falta de testemunho dentro de casa, não foi, sabe? Foi escolhas minhas, então. Sim. E meu pai, ele me recebeu lá. E eu cheguei numa comunidade terapêutica, eu tenho um amigo em comum, o Glauco. Glauco, do Projeto Manancial, hoje ele está na carteira renovada, né? É o pastor de lá, inclusive eu estou lá no colo no meu pastor. Meu pastor é uma bênção na minha vida, ele é Lígia. Já vai meu abraço para eles. E o meu pai e a minha madrasta, eles iam passar 7 dias, eu lembro a data ainda, isso foi dia 7 de dezembro. Eles iam passar 7 dias lá em Foz do Iguaçu. Eu ia voltar no dia 12 de dezembro. E aí a minha madrasta fez uma coisa que me chateou muito. Ela começou a ligar para minhas tias e para meus irmãos. Vocês poderiam ficar comigo. Essa parada me chateou de uma forma... Eu falei, peraí, eu não sou uma mercadoria. Pô. É só você falar que você não confia em mim de eu ficar São aqui coisas em casa, que doem mais que um tapa, né? E eu mesmo tenho condições de procurar alguém onde eu ficar. Sim. Você não precisa sair procurando. É só falar que eu não vou ficar em casa e é isso. Me chateou muito. Eu liguei pro Galco. O Galco falou, olha, posso ficar 7 dias com você? Ele falou, pode. Aí ele me pegou na frente do dia, não, você de Caeiras, ele Cido. Cidão. E Cidão, uma benção, um beijo pra ele também. Sorrisão lindo. E me pegaram lá, pô, pra ficar 7 dias. Tilo. Fui lá, fiquei os 7 dias, na hora de falar, vou descer. Falei, não, tá 12 já, pô. Fala uns diazinhos aí, Natal tá aí, pô. Tirou tanto Natal fechado, fica aqui em cima pra você ver os fogos, vai ter uma comida assim, assim, assim. Sim. Eu chateado com a minha madrasta, com o meu pai, acabei ficando pro Natal. No Natal ele falou, não, ano novo. Novo. Vai ficando aí. Passou ano novo, eles tinham uma viagem, que era lá em Santa Isabel, uma chácara muito linda, Tchulu. Coisa linda, meu. E, pô, Edson, vamos com nós. Fui para esse evento. E nesse evento teve um batismo. E lá eu tive um encontro com Deus, sabe? Eu era batizado na Adventista, só que eu fui batizado muito novinho, com 12 anos, sabe? Você não tinha muito ideia, né? Entendimento. Como era livre espontânea pressão, então... Aí eu perguntei, falei, Glauco, esse batismo não, batismo não só, mas se você acredita que aquele época você não tinha entendimento que você tem hoje, desce as águas. Falei, quer saber, meu? Batizei, eu acho que eu era tão pecador na época, ainda sou, né? Que eu lembro que quando eu dava uns passinhos, segurando a cadeira de andador, sabe? Sim. Dessa forma fui em direção à piscina. E aí, quando eu sentei pra descer pra água, choveu. Água de cima e água de pra lavar meus pecados. Pra lavar os pecados, cara. Mas nessa época você já tocava, você já fazia aquele pagode? Então, essa época eu já tinha perdido os movimentos. Já tinha perdido os movimentos. Então o pagode entrou na sua vida antes. Bem antes, Pra quem não sabe, o cara faz um pagode também, gente. Daqui de Caeiras, admiração, cortesia. Os grupos aqui, a gente sempre tá envolvido, tocando, cantando com os meninos, né? O pagode veio bem antes, aí tive que parar assim, temporariamente, né? Não dá mais pra tocar, mas dá pra soltar a voz ainda, de vez em quando tá no solta o cabo da nau, né? Tocando pagodinho com os meninos. Lembra de um cara do samba, saudoso Candeia, né? Sim. Um dos baluartes da Portela, que é uma história, né, que também não perdeu os movimentos, mas um dos maiores sambistas de todos os tempos. E por que não? Né? Se encontra de outra forma, né? Voz você já tem, cara. Voz, não é não, Luizinho? Pô, o cara é monstro, é monstro. É voz de locutor, rapaz. O cara tá pensando o quê? Mas o propósito dele é muito maior. É muito maior. Mas e o Diegão? Onde que entra nessa história toda aí, cara? Vamos trazer o Diegão aqui pra conversa. Eu sorriso, Diego. É uma história fantástica, é o seguinte. Eu pensei que eu ia ajudar ele. Ao contrário. Ser humano fantástico, o menino dirige pra mim, me ajuda em tudo. É muito louco, cara. Você pensa que vai ajudar e é o contrário. Você pensa que vai dar e acaba recebendo. Né? Mas, legal. Mas conta como começou a sua vida, você caiu no mundo da droga, até chegar no Edson.
Bom, então, eu fui criado em Francisco Morato e tinha ido embora para Poços de Caldas, né? Eu tinha 19 anos, fui embora para lá porque me envolvi com a droga, com o mundo do crime em Francisco Morato, com 15 anos. Fui embora para Poços de Caldas, lá continuou um pouco o uso de droga, não tão desenfreado igual nos últimos anos. E lá me envolvi também, tive algumas passagens também, tirei uns dias também no sistema carcerário, mas conheci o pastor Edson, que nos últimos anos eu me envolvi com crack também, né? Comecei fumando maconha também, um baseadinho aqui, outro ali, né? Uma carreira aqui, outra ali de cocaína. Aí nos últimos anos eu estava muito envolvido com crack, com a vida toda destruída também, família tinha virado as costas. Né? Não abandonado, mas ninguém aguenta, né? A gente dá muita mancada. É verdade. E distante da minha mãe, eu lá em Poços de Caldas, minha mãe, minha família, tudo aqui para São Paulo e tal. Aí eu cheguei em situação de rua, praticamente com uma casa montada, aluguel pago, mas vivendo na rua. Pegando reciclável, pequenos delitos, para usar crack. Aí a minha irmã, eu dei um grito pra minha irmã de socorro. Ela é um ano mais velha que eu tenho 36 anos, ela tá com 37. E ela mora em Caieiras aqui, foi que ela conheceu o pastor Edson. E eu tava praticamente em situação de rua, vivendo como morador de rua, né? Pesando 51 quilos, eu cheguei lá pesando 51 quilos. Ah, mas a comida lá é boa. Somente você não é fácil. O dia quando chegou de frente, ele tava de lado. De lado ele já tinha ido. 51 quilos. Barbudão, né? Fedendo. Sim. Minha família disse, você entrou no carro com a gente não quis dizer, porque, né? Você estava fedendo. Mas qual foi o clique que te deu na sua cabeça para falar, eu preciso de ajuda? Porque você sabe, a pessoa que usa a droga, para ela tentar sair da droga, só tem uma maneira, que eu acredito, Deus. Entendeu? Mas você tem que querer, você tem que aceitar Deus. Sim. Porque se você não aceitar Deus, não adianta. Você vai entrar, vai cair, vai sair, vai voltar. Então, na verdade, o meu gatilho foi praticamente uma treta com os parceiros de droga. Uma treta que, um pouco antes tive a treta dessa cicatriz, também foi uma facada no rosto. Meu Deus, olha essa vida de droga é feita de tragédias mesmo, né? Tragédia. 2 facadas no rosto, nas costas. E uma treta com companheiros usuários de droga e onde eu me vi numa situação que eu ia matar alguém ou eu ia morrer. Se eu não matasse alguém, eu teria que me sujeitar a ser morto. Eu não queria nem matar ninguém, nem queria que ninguém me machucasse. Daí eu gritei socorro, falei, me tira dessa porque eu quero sair dessa. Olha a situação que eu cheguei, né? Pra não piorar mais a situação, né? Viciado e preso, né? Foi aí que a minha irmã me apresentou a casa. E a gente não chama tanto de clínica lá, porque não é. Lá é uma casa, a gente é acolhido com amor, um lugar como um filho. Maravilhoso, como um filho, verdade. Eu sei. O pastor um paizão pra nós lá. Eu tava vendo as fotos aqui, dá uma saudade, né? Eu vou perguntar uma coisa para vocês, cara, que eu acho que é bem relevante a gente tocar nesse assunto, voltando numa parte pesada, tá? Vocês falaram que vocês passaram por etapas, começaram com a bebida, cigarro, veio para maconha, cocaína, até chegar no crack. Acho que vocês, hoje, salvos, graças a Deus, ninguém melhor do que vocês para vocês passarem essa mensagem para o usuário, para eles entenderem a diferença desse tipo de droga, que, pelo que eu escuto dizer, o crack é onde é o fundo do poço, né? O fundo do poço para todos. Mas qual que é a diferença? O que ele ocasiona de diferente e que faz a pessoa, quando chega no crack, ela está no fundo do poço? O crack, o efeito é muito forte. E por conta disso, também ele causa dependência com muito mais facilidade. Muito mais facilidade. E como o efeito é muito forte e a durabilidade é pouca, sim, então o camarada entra na abstinência em pouco tempo. Então ele consome muito, gasta muito. Não é a cocaína, a diferença é que você inala, né? Cheira a parada, sim, ela vai subir, vai descer, se diluir e tal, para ir pro pulmão e subir com oxigênio pro sistema nervoso central. Sim. E vai fazer o efeito. O crack dele já vai direto pro pulmão, já sobe no cérebro. É 8 segundos. Então, quando esse efeito passa, o camarada ele tem crise. Você vê que na Cracolândia o pessoal vai e não volta mais. Ele sai dali para cometer alguns delitos e volta, porque aquilo é um ciclo vicioso, né? Então, uma droga muito potente.
Você tocou num outro assunto muito interessante, Cracolândia. Hoje a gente vive um problema que está praticamente incurável, São Paulo, o município, por conta disso, né? Você vê que a Cracolândia ele está mudando de lugares por imposição, uma coisa ridícula, né? Vamos dizer assim. Os nossos governantes, em vez de tratar isso como doença, tratam eles como bandidos, e a gente sabe que, como vocês mesmo disseram, isso acabam nos delitos, né? O que vocês acham que hoje seria necessário para, pelo menos, diminuir essa população usuária de crack? E o que esses usuários precisam hoje para que eles tenham essa melhora? A minha visão é assim, ó. Não sou dono da verdade absoluta, tá? Claro. Mas eu tenho uma comunidade, tá? Onde eu acolho. Tem um texto bíblico que fala assim, ó. Fala do filho pródigo. Quando ele não achava mais nada, quando ninguém dava mais nada, ele caiu em si. Sim. E tem muita gente boa que, por ignorância, faz o bem de uma forma que eu acho inadequada. Por quê? Perfeito. É financiado ali. Tá fácil, tem uma tenda para tomar banho. Exatamente. Chega a comida lá. Isso não é ajudar, é empurrar mais para baixo. Está investindo no lugar errado. Tem que investir em comunidade terapêutica. Tem que investir em lugar que, quando ele não encontrar mais nada, ele falou: opa, tem um lugar que eu posso ir da pedra para a rocha. Tantos projetos lindos. Sim. Núcleo, Manancial, Recuperando Vidas do pastor Adriano, o Foco do pastor João. Tantos outros lugares que pode recolher. Porque se a gente ficar falando, não, mas ele precisa comer, calma aí. No dia que ele sentir fome, que ali não chegar mais a sopa, que não chegar o cobertor, ele vai procurar uma melhor. Eu sempre falei isso. A gente ajuda da maneira errada. Não é lá a ajuda. Aí que tá. A gente tá, na verdade, são líderes religiosos, pessoas que têm empresário, que quer ajudar. Sim. Só que tá ajudando de uma forma errada. Não são capacitados, né? Não tem esse entendimento. Tem até um bom coração de ir lá, mas peraí, eu sou usuário. E por que eu vou sair daqui, então? Se aqui chega o alimento. Chega comida, bebida. Se aqui chega o cobertor. Por que eu vou sair daqui? Se aqui tá a substância que eu tenho tudo aqui, né? Por que eu vou procurar uma melhora daqui? Por que eu vou sair daqui se aqui tem tudo? Então deveria cortar essas fontes. E não encontrando mais nada, ele desejou, o filho pródigo, ele desejou comer a bolota do porco. E aí ele lembrou, falou, peraí, se eu voltar lá para casa do meu pai e for recebido como um dos jornaleiros dele, tô no lucro. Olha a situação que eu me encontro. Entendi. Então, peraí. Tô com fome, usei. Tô com fome, não tenho, vou ter que sair dali para procurar comida. Legal, Edson. Nós damos uma puladinha um pouquinho, mas eu queria que você contasse para nós, que a história é linda, cara. Porque eu conheço a história. Sim. De quando vocês começaram. Sim. Que era você e o Zé. Isso. Lembra? Vocês dois na briga. É legal porque tem as brigas, vamos para cá, vamos para lá, mas é tudo pro bem, é uma coisa do bem. Conta para nós a chuva chovendo em cima de vocês e o pessoal indo embora e só vocês querendo ficar. Conta essa história. Depois que eu cumpri meu tempo no Projeto Manancial, o meu pastor, o Glauco, ele me indicou uma instituição que estava fechando em Nazaré Paulista. Né? Era um abrigo essencial cristão e a gente transformou lá numa casa de recuperação. Né? Hoje está ainda lá, não no mesmo lugar, mas ainda está sob a liderança do pastor Kennedy, a Mônica. Né? Kennedy. Um abraço para o Kennedy e para a Mônica também. Eles também foram mentores depois que o Glauco e a Lígia terminaram o processo. Ágape, né? Isso, a Ágape. Terminaram o processo, me deixaram pronto, né? Me tornei um líder. Então fui para lá para liderar essa comunidade, a gente começou ali do nada. Né? Eu fiquei mais um ano e meio com eles, né? E aí a gente decidiu que eu e o Kennedy junto a gente cuidava de 30. Só que se a gente se separasse, seria 60. Ele com 30, eu com 30, né? E aí foi quando a gente decidiu procurar um imóvel e montar a instituição própria, né? E nesse meio tempo, teve uma racha na casa. Alguns vinham comigo, uns 12, 20, sim. 12 para vir comigo e alguns iam ficar lá. Tinha 26 na casa, 12 ia ficar 14, a gente ia começar um trabalho e ia deixar o espaço pro Kennedy, né? E a gente foi para uma casinha antiga, que era do meu avô. A gente apelidou, né, carinhosamente como Caverna do Adulão, porque era um cômodo grande e o banheiro, e a cozinha só. Então a gente dormia ali, esses 12, tudo no chão, amontoado, o colchão. E nesse meu tempo a gente adquiriu uma Kombi, chamava de Glorinha, né?
Que é só pela glória mesmo, pela misericórdia. 89. Cara, roubaram essa Kombi, mano. Ah, É verdade, sacanagem. É verdade. Tá, mano. você tá A brincando. gente foi vender bala de goma no farol, estacionamos, quando voltamos, cadê a Kombi, cara? Que absurdo, Roubaram né? a nossa glorinha, irmão. Ai, brincadeira, Caralho, cara. e a gente tava lá um dia, velho, aquela chuva, velho. Quanto tempo faz isso? Você tem 4 anos, que o núcleo tem 4 anos, né? Vai fazer 4 anos. E aquela chuva, mano. E a parede da caverna de Adulão, caiu, sabe? Aquele ventão, aquela chuva de vento dentro de nós. Eu falei, cara, roubaram a Kombi, agora a parede da casa cai. Caraca! E o imóvel que a gente tinha visto, mandando documentação e tudo, tá naquela enrolação, não sai. Nisso nós já tá no final de outubro e já entrando pra novembro. Então nós ficamos 2 meses e meio nessa situação, até sair esse imóvel que hoje é o núcleo, né? Hoje é lindo. Hoje aí, ó, é maravilhoso. Hoje é O maravilhoso. espaço tem uma igreja, o espaço tem uma piscina, tem um pomar, o espaço tem um mini campo, Que um legal. espaço abençoado. E quem é que apoia vocês hoje? Vocês têm alguns apoiadores lá? Quem é que dá Tem o aquela Tio moral? Lu. Tio Lu, nosso amigo de longa data desde o começo. O seu Roberto aqui, a família sem palavra. Bacana. Funcionou bastante de gratidão. Os meninos que passaram, tem uma galera lá no Piauzinho, Ah. o Carlinhos, né? Os meninos que se passaram, se recuperaram e estão lá. Essas são as maiores ajudas, mano. Os caras que vingaram, né? Que ficaram legal. As É os vidas caras salvas, né? que voltam com gratidão. Ei, pastor, segura um pacote de Pô, salsicha deve ser aí. uma felicidade. Você imagina o cara hoje passar com a família lá e tá ajudando. Então, esses Pô, dias, isso aí não tem... tem pouco tempo, vieram lá de Piauzinho, as 3 famílias. Tô lá dormindo, pô, nem avisaram, não, pegaram de surpresa, né? O Carlinhos, o outro, o Diego, os meninos. Vieram, mas trouxeram a família, trouxeram o pessoal da igreja deles e fizeram aquele cafezão da manhã lá, sabe? Vieram pra abençoar. E, pô, eu acordei, pô, ver os caras que vingaram. Os caras que hoje, mano, estão com a família restaurada, estão estruturados, voltando pra, sabe, esse lugar aqui, sabe a história dos 10 leprosos? Um volta pra agradecer. Tem uns que vai e a gente fica feliz. Feliz, porque seguiu. É menos um pra dar trabalho. E foi o que o Diegão falou aqui nos bastidores que a gente tava fazendo um bate-bola, a gente tava falando de gratidão. Pô, e o Diegão tem uma coisa contigo muito legal, cara. Ele falou uma frase que eu quero que você repita. O Edson é o quê pra mim? Como se fosse um pai. Por que isso, cara? Primeiramente pelo amor que ele dá com a gente. Ele corrige mesmo, se tiver que corrigir, mas corrige Aquela palavra dura. de uma maneira que a gente aprende de verdade mesmo. Ajudar não é só passar a mão na cabeça, Não. né, gente? A Então, gente primeiro tem ele que acolheu dar... a gente com muito amor, Sim, porque sim. é uma coisa que o usuário tá na rua, tá na droga aí, fica escasso pra ele, é um abraço. Né? E o jeito que ele recebe a gente lá é abraçando de verdade, literalmente. Ele abraça a gente e fala, me dá um abraço aqui. E hoje quem é que cuida de quem, hein? Como é que é a história? Chegou esse menino, ó, o cunhado dele é aplicativo Uber, né? Sim. A gente pegou uma corrida com ele e viemos conversando e tal. Aí eu falei, aqui é uma comunidade e tal, sou pastor daqui e tal. Ele gravou isso na mente e foi embora, nunca mais vi ele. Depois, esse tempo agora, ele passou procurando na rua. 5 meses depois. Ele falou, mas aqui, achei o lugar, esse aqui. Eu lembro que você falou, então meu cunhado, você pode ajudar? Eu falei, cara, tô com você nesse propósito aí. Recebeu fora de hora. A sua guerra agora é minha também. Eu vou fazer um depoimento, Edson, espero que vocês me permitam. Eu, antes de conhecê-los, conhecer a comunidade núcleo, o que eu pensava da pessoa que usava droga? Eu pensava como todo mundo. É um sem vergonha, é um safado, é um indecente. Depois que eu conheci, minha mente, é isso que eu falo, as pessoas deviam mostrar um pouquinho mais isso, para aquilo que você mesmo falou, que as pessoas precisam de ajuda. Você entendeu? Ajuda, às vezes, não é dinheiro, não é comida, não é nada, é uma palavra. Diego, não é um abraço? Um abraço. Um abraço para a pessoa. E eu pensava igual. Mas só que depois que eu conheci, eu vi que era totalmente diferente, Tadeu. É uma doença, infelizmente é uma doença. É uma doença. Mas vamos voltar lá no Edsinho? O Edsinho, Se não fosse, Tio Lu, quem que trocaria, sabe, aquele bife à parmegiana, um macarrãozinho de domingo, pra ficar fritando igual um steak na cama, virando pro lado sem dormir? Quem, em plena sanidade, se não fosse uma doença, ia trocar um prazer de estar com a família? Uma coisa que o meu irmão falou, não é que se afasta, independente que se afasta da família, porque a vida do meu pai, antes de eu começar a usar, era de casa pro trabalho, do trabalho pra igreja, e da igreja para casa, e de casa para o trabalho, e do trabalho para a igreja, e de igreja para casa. E aí eu fui
saindo, me desencaminhando. Certo. Quando eu decidi voltar, sabe onde meu pai tava? De casa pro trabalho. Trabalho pra igreja e da igreja pra casa. Mesmo lugar eles sempre tiveram. Vocês acham que amizades influenciaram? Ou o princípio é o próprio usuário que ele se perde? Ou você acha que existe a influência de amizades, de pessoas ali que estão ali do lado? Sim. Tem a ver sim. É o dito, né? Diga com quem tu andas que eu vou falar quem. Se você tem um objetivo de alcançar algumas coisas, você tem que trocar o seu ciclo de amizade, né? Quando eu continuo tendo amigos da época do rock, eu não tenho mais convivência igual eu tinha. Então, meu ciclo de amizade foi trocado. Então, hoje eu tenho amigo campeão, tipo Tio Lu, vocês Como aí. que é aquele ditado? Passarinho que anda com O pato morre afogado. morre afogado, cara. Não pode, Mas cara. tem a ver Mas é sim. verdade. Não, a gente tem que explorar isso aí, porque a juventude hoje precisa entender esse depoimento de vocês. Ué, Só quem passa que pode dizer com propriedade. Não existe faculdade para isso. Eu vejo que hoje existem muitos intelectuais dizendo que deve ser feito, mas se eles não entenderem o porquê, eles não vão chegar ao resultado. Sim. E vocês conseguem trabalhar muito bem isso dentro do núcleo, porque vocês vivenciaram isso. E nosso método é simples. É quem está na frente ajudando quem está chegando depois. E quem está chegando depois é o espelho para quem está na frente. Opa, não posso vacilar, senão eu volto lá. E aqui eu me identifico com o problema dele. Ó, o Diego chegou agora. Ó, Diego, vai por aqui, vai por ali, mostrar os caminhos. Porque você vivenciou. Como é que você fez para lidar com o cigarro? Como é que você fez para lidar com a abstinência? Então, todo o teu processo. Então, para mim foi de um jeito. Então, eu vou mandar para ele. Se ele se identificar, e foi no método que eu consegui, a chance dele é maior. Agora, como é uma comunidade, e vai ter outras pessoas que vai dar esse feedback. Vai dar um retorno para ele, vai ter outros exemplos lá. De repente, a minha trajetória, ele não se identificou, mas a do próximo, ele tipo, opa, por aqui, vou tentar aqui. Então, a gente tem opções, né? É que nem disse, nem tudo são flores. Sim. Conta um pouquinho como que o dependente chega lá. Eu sei, mas eu queria que você contasse para as pessoas. Como que o cara chega? Falido, cara. Fisicamente, emocionalmente, as relações do camarada já não tem relação, tipo, familiar, né? Ele está diante de uma doença que ela é espiritual, biopsicossocial e familiar. É 5 áreas para trabalhar. Espiritual, primeiro, sem fé, não vai para lugar nenhum. Então, todo propósito, isso aqui é para falar que Deus é bom, que o nome dele tem que ser glorificado em todo o tempo, em todo o tempo ele tem que ser glorificado. Então, a partir desse princípio, já tem um ponto de partida, porque a gente gerenciou a fé. Né? Então, aí, eu sou terapeuta e pastor. Só que se eu identificar que é potestade principal, a gente vai orar, vamos entrar no propósito. Mas e se não for? E se for biológico? As células estão lá, ó, cadê? O camarada está embarulhado, o que eu vou fazer? Se já tem o histórico, vamos dar um medicamento, vamos calmar. E se for psicológico, a gente vai entrar com uma terapia, trocar uma ideia. E se for social, vamos lá, estou com problema de conflito aqui porque a droga tornou o camarada numa ilha. Então ele tem problema de se socializar. Então vamos trabalhar essa área. E se for familiar? Então todo tem um propósito, né? Então a gente tem que saber o que está acontecendo. Não adianta o cara lá tá numa abstinência, sai daí, demônio. Chegar na causa, né? Chegar lá, sai daí, o cara não tá com abstinência, o que o celular vai falar que é um negócio? Eu não sou demônio. E quais as principais, assim, não vou dizer, porque nem todo mundo é igual, nem todo mundo chega pelo mesmo motivo. Mas a incidência maior para a pessoa procurar a droga como uma válvula de escape, o que é? Bom, depois os indivíduos sempre tiveram uma experiência. Sim. Isso não é regra, tá? Uns sim, outros não. Sim, perfeito. Bastante desilusão amorosa. É um dos maiores casamentos que acaba, o cara que se entrega mesmo, né? Tem um aí que tá sendo o Everaldinho, né? Everaldinho teve um problema com a esposa, foi um cara bom trabalhando, foi parar na rua, chegou lá quase sem andar. Tava tremendo, acho que de manhã acho que ele tinha que tomar de canudinho, porque ele chegava tava assim, verdade. Tava mal. Mal. Esse é o Everaldinho. E essa questão problema de família, enfim, convívio dentro de casa. Quando é jovem, tem bastante isso, viu? Sim. Sai de casa, briga com a família e vai tentar uma vida e vai pra rua. E a rua, o que tem pra oferecer? Só isso. Mais mulheres, mais homens? Muito mais homens. Muito mais homens. É uma base de 7-3.
Olha aí, tá de morador. Pra você ter uma ideia. Quantos presídios masculinos a gente tem? Quantos femininos? 7-3. Então, Edson, mas fala um pouquinho também, para a gente também fazer essa divulgação, que eu acho interessante. Cara, eu quero ajudar, que nem aconteceu comigo. Eu quero ajudar. Como que eu faço para chegar no núcleo? Fala para nós, e nós vamos colocar no GC, né? Tem a nossa mídia social, a gente tem uma página no Facebook, né? A gente tem Instagram também. Tem o TikTok, que eu sigo, lá, né? E a gente tem o CNPJ, né, da casa. Os caras estão pra frente, hein? TikTok, TikTok, pô, os caras estão antenadaço, rapaz. Pela misericórdia do Senhor, a ajuda do seu Roberto aqui, do tio Lu, mas é documentado lá. Tudo documentado. Tem uma hora de funcionamento. Eu vou visitar lá, hein? Vou lá, vou dar um abraço em vocês lá. Nós fizemos um sorteio do carro, né? Os caras mandaram lá engenheiro. Sim. Mandaram a CIMAP. Seu Roberto. Dona Cláudia, né, irmã Cláudia? Isso. Engenheiro, bombeiro, fez toda a parte de segurança, colocou o extintor de incêndio, placa de sinalização. Ficou chique lá, ficou bacana. O sonho que nasceu, a gente vai voltar nisso aqui. A gente sai da Ágape e foi pra essa caverninha lá da Dulão. Isso. E aí, depois que roubaram a Kombi e caiu a parede lá, a gente conseguiu esse imóvel. A gente foi pra lá, sem saber como que ia pagar o aluguel do próximo mês, já sem o carro. Deus já tinha preparado tudo. Já tinha deixado tudo no esqueminha já. Tá tudo certinho. Só que a gente entrou, cara, aquele prédio bonito, cara, piscina. Falei, cara, nem nos meus maiores sonhos. Porque quando eu achava que era esperto, né? Eu tentava ganhar pra quê? Pra ter uma casinha, um mínimo de condição. Eu não queria ficar no milionário, não, queria ter um mínimo de condição. Falei, caramba, mano, agora Deus me deu condições de ter uma casa com piscina e que sustentar 30 filhos. Isso é um privilégio muito grande, cara. É coisa linda. E esse jeitão de falar, isso que eu queria falar, que a gente estava falando do ar, que eu queria falar. Esse jeitão de falar, às vezes eu falo uma gíria, e eu falo bastante a linguagem deles. A gente tira a questão de religiosidade, né? Vamos pro espiritual e é isso. E falo bastante a linguagem dele. Tem um texto, esse texto é muito bacana. Atos dos Apóstolos. Paulo, ele se prolonga num discurso e eles estão no terceiro andar de uma câmara. E a palavra fala que tinha um jovem que estava na janela. Chamava Eutico. Ele está na janela e o Paulo se prolongar no discurso, ele acaba cochilando e caiu no terceiro andar. Quem chegou primeiro, deu ele como morto. Morreu. Paulo desceu do terceiro andar, só que o texto é lindo, porque Paulo ele se coloca no nível do Eutico. Desceu lá e colocou o ouvido do lado dele. Se igualou. Tem vida aí. Por que os outros não descobriram que tinha vida? Porque não quis se igualar dali em cima. Às vezes a empatia é isso, é se colocar no lugar do outro. Só dá pra saber se tem vida se colocar, se igualar. E é isso que a gente faz lá. Se chegar do lado, eu já passei por lá, então vamos se igualar. Não sou melhor que você, cara. Sim. E vamos se igualar aqui porque o mal que a gente luta contra é comum. O nosso inimigo é um só, droga. Droga. Foi que nem aquela vez que eu fiz uma palestra para eles. Bacana. O Diego não estava lá. Eu falo, chover, sempre vai chover. Agora, se você quiser se molhar ou não, isso já é uma opção sua. Entendeu? Porque o cara, quando chega lá pro Edson, ele chega olhando pro Edson sabendo que ele não vale nada. E não é nada disso, não. É aquilo que ele acabou de falar, é tudo igual. Nós somos tudo igual. Todos somos iguais, né? Entendeu? Nós somos tudo igual. Isso é uma tradição nossa lá. A pessoa mais importante da casa é o recém-chegado. Ele se alimenta primeiro, todo mundo vai dar um abraço, quem dá uma roupa. Fazer o camarada o acolhimento, fazer ele sentir eu faço calor, parte né? disso aqui. E quando ele chega, ele me dá motivação para continuar. Por quê? Eu tô falando, caramba, mais um que eu tô. Olha, minha vida serve com propósito. Todo dia eu acordo grato. Olha aí, por isso que eu não fui da senhora. Chegou mais um. Agora bateu um rapaz, ele tava no carro. Tava vindo pra cá, ligou um rapaz, pastor Pedro, pastor Assistência me indicou. Eu falei, filho, por que você não. Não, lá só pode passar uma vez. Bacana, glória a Deus pela vida dos pastores. Falei, fica aí, vai comendo, vai dar. Quando chegar a gente conversa. Já é nosso. Bateu lá, porque a minha Bíblia diz que aquele que vem após mim, de forma nenhuma eu lançarei fora. Se Deus não lança fora, quem sou eu para bater? Então a gente não. E eu sou testemunha. Esse homem aqui, esse pastor, o Edson, nunca eu vi falar não por uma vida. Sempre.
Ô pastor, tem um pessoal lá da igreja do Silva, que é o nosso decorador, pode mandar, vem aqui, vem que a gente ajuda. Não fala não, cara. Independente de financeiro. É financeiro, é isso que eu tô falando. Deus sustenta, sabe? Hoje o governo ajuda em alguma coisa? Não tem um ajuda do governo. Na verdade, o ano que vem eu completo o tempo do município para fazer o título de utilidade pública. O Lagoinha? Não, do Franco. Do Franco. Do Rivaldo. É verdade. Aí eu completo o tempo. Aí com esse título de utilidade pública, aí eu consigo entrar nas emendas, né? Tem emenda no município, tem no estado e tem federal. Então a gente consegue uma melhoria aí. Mas para você fazer o bem, você precisa ter o título, né? E eles colocam tanta coisa, tanta portaria para você se adequar, para você fazer. Porque o objetivo deles não é fortalecer as comunidades, não é. Infelizmente, né? Um projeto bonito aí para ajudar, mas já que o governo não ajuda, gente, quem puder de coração, nós vamos colocar aqui o bancário para quem quiser fazer um Pix, ajuda com R$1. Tá bom já? Ótimo. Já tá ótimo. Ótimo. R$1 já tá bom. Não é verdade, Edson? Acho que se cada um fizer um pouquinho, né, meu querido, sempre vai ajudar. E são pessoas sérias, tá? Totalmente. Sérias. É uma instituição que, de verdade, pode procurar. Se você está tendo dificuldade aqui na região, tá? Região de Caieiras, né? É isso? Caieiras, Franco. O Edson tá lá em Franco. Tá em Franco, né? Então, assim, cara, se precisar da ajuda, procura a edição. A edição vai estar lá, vai abrir as portas. Você é louco. Você é louco. Benção pura. E não só para vender nosso peixe, né? Mas tem tanta comunidade. Então, pro amigo onde vai chegar essa mensagem, quer fazer o bem nessa área, acho que quem não tiver um dependente na família conhece alguém. Conhece alguém. Isso é um problema que já não é mais da igreja, não é mais um problema do governo, esse problema que se instalou na sociedade. É um problema da sociedade como um todo. É o problema do mundo, cara. Sim. Da sociedade mundial. Porque as drogas não estão só na periferia. Sim. Ela está nos melhores bairros do país, espalhado por aí. E a gente sabe que, infelizmente também, né, o governo poderia tratar isso de uma forma melhor, né? Mas não tem interesse. Eu não quero ficar entrando em política, mas não tem parece interesse. que não é interesse, né? Vamos colocar assim, né? Pra gente não... Mas parece que não é interesse. Eu fico tão revoltado. Às vezes eu estava com um parente meu na televisão, estava vendo negócio da Cracolândia. Tem um cara aí que é um babaca que ainda virou e falou assim: eu sei como resolver. Solta uma bomba, mata tudo. Ô, velho. Isso é um ser humano. Sim. Eu falei, cara, você tá de brincadeira. Aí fala, Tadeu, pra mim, Edson, você é bonzinho. Não é questão de ser bonzinho, cara. Amanhã pode ser meu filho, minha filha, o meu sobrinho. Cara, se fosse seu sobrinho, seu filho, sua filha, você não estaria pensando em jogar uma bomba e matar. Você estaria ali ajudando no seu dia a dia, né? E eu sei que a luta é difícil. Sabe por quê, Tadeu? Você fala, eu amo cachorro, tanto que eu tenho 2. Mas você fala, vamos ajudar cachorro, aparece 1 milhão de pessoas. Vamos ajudar nenenzinho, aparece 1 milhão de pessoas. Você fala, vamos ajudar um dependente químico? Esse é um vagabundo, eu vou dar dinheiro para esse vagabundo. Sim. O cara fala isso, cara. Então é difícil você vê, na rifa, que nós fizemos uma rifa, lembrei do carro, a dificuldade era essa. Eu chegava nos amigos, para quem que é essa rifa, Luiz? Falei, não, é para o pessoal lá da clínica, eu dava umas enroladas. Mas o que é, Luiz? Falei, para o pessoal que devia, não vou assinar. Falei, você vai assinar assim, tá aqui. Aí eu fazia assinar. E você sabe a dificuldade que é. Agora, se você falar que para um cachorro, mas deixa eu assinar. Tudo bem, cachorro merece também, que eu amo cachorro. Mas, cara, é um ser humano. Olha que menino bonito, rapaz. Não é bonito? Mas o principal que eu digo também, a gente tem vários tipos de preconceitos na sociedade, tá? Mas um dos que eu acho que também é um preconceito muito ruim é o preconceito de classe social, tá? Quando você tem um dependente químico que mora no Morumbi, nos Jardins, aqui em São Paulo, 2 bairros que eu estou dizendo que são bairros nobres, ele é um dependente químico, ele é um doente. Sim. Quando ele está na periferia, ele é um vagabundo. Marginal. É um marginal. Então, a gente tem que começar a entender também que essas questões elas precisam ser tratadas. A segurança pública trata um dependente químico na periferia de uma maneira diferente. A abordagem já é diferente. Sim. Né? Enquanto a gente vê quantos
playboys aí, né? Ostentando de bons carros, atropelando pessoas, drogadas, né? E quando, se fosse ao contrário, a polícia tava execrando, Sim. atirando. Agora, como é um filho de um doutor, né? Sim. Um colarinho branco, aí o tratamento é diferente. Nossa, ele é um dependente químico, ele precisa de tratamento. É romantizado, né? É, Por conta que da classe social. Mas também não vai ficar pensando que chegar lá na clínica é colônia de férias, é um resort, não é nada disso. Não. É isso que eu falo. Eu ainda brincava, né? Eu falava assim, ó, vai, leva isso para o resort, leva lá para o resort. Não é o resort, cara. Pelo amor de Deus. Lá o cara vai se tratar. E aquilo que ele falou, Tadeu. O que ele falou? Ele vai se tratar, quando ele melhorar, ele tem que ajudar os outros. Sim. tem que ser uma sequência, né? Uma corrente do bem. Uma corrente. do bem. Quem chegou primeiro vai ajudando quem tá. Mas quem tá chegando também não deixa de ajudar. Porque quem tá chegando é espelho. Ô, Edson, fala também agora um pouquinho para nós, que eu sei que o nosso tempo está um pouquinho limitado. Fala um pouquinho como, além das doações que vocês têm, como que vocês arrecadam também um pouquinho de dinheiro. Hoje a gente tem um trabalho que talvez é a maior fonte de renda. A gente vende saquinho de lixo na rua. É um trabalho que eu tô indo pra parar, viu? Eu sei. Eu tô nessa luta já tem 3 anos e a gente tá fazendo lá, fabricando placa de gesso 3D. A gente começou lá. Que legal. Porque é assim, a gente depende do saquinho, porque é isso que possibilita quando um bate na porta. Sim. Pastor, você me ajuda, eu não tenho condições de pagar uma mensalidade. Tem água, luz, tem comida, que não é só doação, chega uma hora que não tem que comprar, tem que ir no mercado comprar. Sim. E aí, como é que eu vou fazer? A conta não fecha. A conta não fecha. Então, a gente pega os que estão maior tempo na casa, que apresentou um bom testemunho e vai representar a instituição vendendo saquinho na rua. Ele também é remunerado, uma parte vai para o aluno, para ele mexer no dente, ele fazer o documento dele, para ele ter vontade de comer um chocolatinho. Enfim, uma parte fica para o aluno, para o investimento pessoal dele, e uma parte vem para a instituição. E é isso que possibilita. Esse camarada que me ligou hoje falou: você pode me ajudar? Eu falei: posso. E outra, vocês estão formando, além de tudo, um profissional fazendo isso, né? Sim. Não é isso? Concorda comigo? Sim, Mal ou bem, ele tá indo pra rua fazer uma venda. Eu tenho alunos que já foram embora e que hoje ainda vivem. Tem um Cardoso, é um pastor, ele veio de outra missão libertar. Ficou comigo um tempo e vendeu bastante saquinho comigo e hoje a fonte de renda dele é essa. Pastor, você me dá os contatos? A fábrica aqui, tal, bacana, vai embora, meu filho. E ele tá sustentando a família vendendo saquinho na rua. É verdade, porque é difícil, cara. Eu não quero ser redundante toda hora, é difícil, mas cara. Parte boa, tio Lu. Parte boa é o financeiro que a gente possibilita. Parte ruim, tratamento. Estão em tratamento ainda. Estou mexendo com o financeiro, estão expostos. É isso que é ruim. E essa é a parte ruim. Eu já tive perdas de. Sim. Se ele estivesse ali embaixo das minhas asinhas ali, ele estaria mais seguro. Só que aí, como é que eu vou fazer, camarada? Chega a conta de luz, se não pagar, corta. Como é que eu vou fazer? Vai falar assim, faz uma ajuda aí pra instituição. Mas pra quem? Pra onde? Dependente químico? Deus me livre. Os caras falam assim, Deus me livre. Não quer ajudar. Tá nóia? Vou falar por É isso, a palavra é essa, nóia, esses nóia. O pessoal falou pra mim, mata esses nóia. O Léo viu uma vez que eu briguei por causa disso, que um cara falou isso, eu voei em cima. Também fui errado, né? Porque também saí do limite. Mas, enfim, mas vamos falar de coisa alegre. Aí a família, quanto tempo, Edson, por exemplo, ele entrou para se tratar lá, a família no sábado seguinte já pode ir lá para visitá-lo? Ou tem 15 dias. 15 dias no mínimo. 15 dias. Aí depois todo domingo. Ele chega depois todo domingo, toda quinta-feira tem uma ligação. Nós temos uma ideologia bacana lá que não é tratar o dependente como criminoso. Entende? Aqui o cara vai para uma cadeia porque ele fez uma mancada com a sociedade e aí a cultura, a tradição de comunidade terapêutica antes era que o cara deu uma mancada com a família e então vai para a clínica. E lá ele era massacrado, tipo, as disciplinas, sabe, tudo rígido, cavar buraco, umas coisas que eu vi que quando eu procurei um tratamento tinha. Aí Deus me levantou como livro e falei, vou tirar tudo isso aí. Então a gente usa celular lá. Uma das poucas comunidades. Então a gente tem um horário no celular que pode usar. Pra quê? Pra fortalecer vínculo. Claro. Se ele ficar habituado ali 9 meses, que é o tempo sugerido, viu, tio? O tempo de tratamento é sugerido 9 meses. 9 meses. E aí, isso que eu ia perguntar. E se ele ficar alienado, nesse tempo, quando eu aprendi uma coisa bacana. Não impeça de voar, mas oriente o voo. Um voo orientado,
probabilidade de sair de desastre é bem maior. Se você tem contato com a base, ó, tá dublado, sobe mais, desce mais, ó, tá turbulência. Então você tem contato com a base. Então a gente faz isso, ó, vai voar, mas vai tem contato. Bacana. Agora, se eu travo de tudo que acontece, vai fazer uma escapadinha sem a base, o que vai acontecer? Vai onde que acontece o desastre. Então é isso. Não aí é a frase, aí vai bater a nave. Vai bater a nave no carrinho de pipoca. Vai carrinho de pipoca, a gente brinca, vai bater a nave, isso daí. Bateu o carrinho de pipoca. E legal. Por exemplo, o cara ele construiu os 9 meses, saiu fortalecido, mas ele pode sempre, porque ele vai ter umas recaídas que a gente sabe. Sim. Ele pode ligar, você deixa o telefone, para quando ele tiver, né? Do tempo integral. Assim, o telefone ele é vermelha. Eu atendo de madrugada, eu atendo de manhã. Acho que uma vida não tem preço, né? Uma vida tem valor. E para Deus vale muito o preço de sangue, o preço de cruz, né? Sim. Então é muito valioso. Então, se falou de vida, eu não quero saber se é de madrugada. Eu não tenho esse negócio, não, horário aqui é comercial. Não. É situação de vida, é vida ou morte. Pode vir de madrugada, de manhã, meia hora, a hora que for, que a gente vai acolher. E essa é a ideia, né? Então a gente trata os meninos lá, como ele também é vítima da mesma. Não diz que a família sofreu, que a família é codependente, o camarada também é vítima. Então ele também sofreu mal. E não é que ele quer estar ali, né? Quantas vezes aconteceu isso comigo de eu acordar depois de uma depressão pós-uso e falar nunca mais uso. Não uso mais. Revoltado. E aí consegui dormir ali, comer um pouquinho, descansar. Na hora que é à noite, foi o dia que eu usava mais. Edson, o papo é legal. Cara, Tadeuzinho, pô, dá pra ficar aqui 25 minutos de novo, dá pra ficar até amanhã aqui conversando. Até amanhã fácil. Eu queria que você deixasse alguma mensagem para as pessoas, rapidinho, né? Pra gente encerrar. E depois o Diego também deixasse... Não, o Diego primeiro, né? Você quer deixar alguma mensagem? Eu gostaria de agradecer, né? Agradecer meu pastor, meu pai aqui, me acolheu. Dizer para todo mundo que não rejeitem um pedido de socorro, que às vezes, na maioria das vezes, não é socorro mesmo. Às vezes é dando trabalho. O cara pede socorro, às vezes dando um trabalho. Ocupação, né? Ocupação. Porque no começo a droga seduz, depois ela te escraviza. Então, não vire o rosto por um viciado. Mas sim, dê uma atenção para ele. Às vezes ele tem algo a dizer ali que vai mudar a vida dele mesmo. Um pedido de socorro, alguma coisa. E pá, rapaziada aí, não se envolve com droga não, mano. Você é furado, você não vira não, mano. Ligado? O negócio é ser feliz. E droga subtrai a felicidade. Não traz a felicidade, é 2 minutos, o resto do dia não é felicidade, é só um prazer. Tadeuzinho, tem alguma coisa para falar? Cara, eu queria agradecer 2 craque de bolas aqui, ó. Craque de bola, craque de vida, craque de voz. Os caras mandam bem demais, irmão. Né? Um trabalho desse aqui, meu irmão, se o cara olhar e não ajudar, aí, vamos falar o que ele é? Ele é um canguinha, né? Não, ele é um canguinha, meu irmão. Esse ele conquista o coração da gente, não, ele sabe disso. Esse sorriso é um sorriso do legal. Sorriso de marfim, né? A minha mensagem é para as pessoas olharem um pouquinho mais, mesmo que ele disse, para essas pessoas que precisam de ajuda, não fala nóia, não é legal. Eu não estou falando de religião, não estou entrando do lado de religião, de nada, sabe? O Edson sabe o que eu penso, né? Mas procura ajudar. A mensagem é os amigos, né? Que se sensibilizam com a causa, os que manda lá, né? A sopa, a marmita, o cobertor, para dar uma olhada com carinho para as comunidades. Investe em comunidade. Eu penso que se a gente minasse os recursos que chega lá, um bom trabalho da Polícia Militar, sabe, com o serviço de inteligência, para pegar também o grande, né? Exatamente. Para pegar o traficante e tudo mais. Porque o traficante não mora na comunidade, né? O bom malandro mora num bairro bom e manda o produto. Não tem que ficar ali a vítima da sociedade, o vaporzinho, não, vou pegar o grande. Sim. E investir em comunidade. E olhar atrás daquela roupa suja,
atrás daquele cabelo, existe um ser humano, existe uma vida, um coração ali, que o sangue corre na veia. E uma alma também, né? E Jesus morreu por esse também. Valeu. Uma salva de palmas pros dois, né? Eu sou obrigado a palmas. Pô, hoje aprendi muito, rapaziada. Aprendi muito. Uma aula com esses caras aqui. Uma aula. E acho que se você acompanhar a entrevista até o final, você vai ver que esses caras são sensacionais. Sensacional. Obrigado, Edson. Obrigado, Diego. Obrigado, Maravilha. Valeu, gente. Obrigado. Valeu.